Olá, a paz do Senhor, tudo bem? A análise de hoje nós vamos falar sobre a transfiguração de Jesus. Que coisa linda e gostoso de estudar sobre esse tema. E vamos entender também por que que Pedro teve aquele comportamento, né, de querer fazer três tendas naquele monte. Vamos lá, tá demais. Não esquece de compartilhar esse vídeo depois com alguém. E se você ainda não é inscrito no canal, vamos lá, se inscreve e deixa aquele gostei, que vai me ajudar bastante, tá bom? Bora pro vídeo? Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar juntos num dos momentos mais luminosos e profundos do ministério de Jesus, a Transfiguração. A gente vai ver como esse evento espetacular não é só um milagre que ficou lá no passado, sabe? Ele é uma verdadeira janela para a eternidade, que ensina a gente a caminhar do medo para a glória. E para começar, vamos pensar numa pergunta que, olha, acho que todo mundo já se fez em algum momento. Como que a gente mantém a fé quando o futuro parece meio incerto ou até bem assustador? Era exatamente assim que os discípulos estavam se sentindo, sabe, confusos, com medo, e é bem nesse cenário de fragilidade que Deus resolve intervir de uma forma, nossa, espetacular. Então, para a gente entender de verdade o peso da transfiguração, a gente precisa voltar um pouquinho na fita. Jesus tinha acabado de dar a notícia mais chocante de todas. Ele, o Messias que eles esperavam, ia ser perseguido, ia sofrer, ia morrer. Imagina só o baque que isso foi para eles. A esperança deles parecia que estava desmoronando ali na frente deles. Foi uma crise de fé de verdade. E a sequência dos fatos aqui é fundamental, pessoal. Presta atenção. Primeiro, a gente tem aquela declaração poderosa de Pedro: Tu és o Cristo. Logo em seguida, vem o choque, o balde de água fria do anúncio da paixão. E aí, de uma forma totalmente estratégica, Deus revela a glória de Jesus na transfiguração. Nada disso é por acaso, entende? Foi uma resposta divina para dizer: Ei, se acalmem. O caminho passa pela cruz, sim, mas o destino final é a glória. E então, Jesus sobe numa montanha bem alta. E olha, ele não vai sozinho, não. Ele leva com ele o seu círculo mais próximo: Pedro, Tiago e João. Eram eles que precisavam ver. Eles que precisavam ser as testemunhas oculares da majestade de Jesus para mais tarde serem a força dos outros. E o que eles viram lá em cima? Aquilo mudou absolutamente tudo. E aqui a gente vê a riqueza da Bíblia em ação. São 3 relatos e cada um traz um detalhe único que se completa. Mateus, por exemplo, conecta Jesus a Moisés, mostrando que ele é a nova lei. Já Marcos usa uma imagem superpoderosa para descrever a pureza divina, algo de outro mundo mesmo. E Lucas nos dá a chave de tudo. A transfiguração aconteceu enquanto Jesus orava. É na oração que a glória de Deus se manifesta na nossa vida. E para que ninguém nunca pensasse que isso foi uma alucinação ou uma lenda bonita, anos mais tarde, o próprio Pedro, uma das testemunhas, escreve na sua carta, reafirmando com toda a certeza do mundo: Olha, nós vimos. Não foi uma fábula bem inventada, foi real. Nós vimos a majestade dele com os nossos próprios olhos. Isso dá um peso histórico e pessoal incrível para o evento, não é verdade? Ok. Agora vamos um pouco mais fundo. A transfiguração é um prato cheio de símbolos. Cada elemento ali não estava por acaso. A montanha, a luz, as figuras que apareceram, tudo, absolutamente tudo, tinha um significado profundo, que ecoava por toda a história da salvação. E essa é a grande pergunta que muita gente faz, né? De tantas figuras importantes do Antigo Testamento, por que justamente Moisés e Elias? O que a presença deles ali, ao lado de um Jesus glorificado, queria dizer para a gente? A resposta para isso é, talvez, uma das declarações teológicas mais poderosas de toda a Bíblia. A resposta é visual e poderosa. Pensa só, de um lado, Moisés, que representa a lei de Deus, a Torá. Ele mesmo teve um encontro com a glória de Deus lá no Monte Sinai. Do outro lado, Elias, o maior dos profetas, que também encontrou Deus no Monte Horebe. Juntos, eles são o próprio Antigo Testamento em pessoa. A presença deles ali é um testemunho divino que diz: é ele. Tudo que a gente escreveu apontava para ele. Ele é o cumprimento de tudo. E Lucas ainda nos dá um detalhe fascinante sobre o que eles estavam conversando: o êxodo de Jesus em Jerusalém. A palavra grega usada é exodus, ou seja, eles não falavam de uma morte trágica, mas de uma partida vitoriosa, uma libertação. E faz todo sentido que Moisés e Elias estivessem ali, porque ambos tiveram partidas bem comuns, né? O corpo de Moisés nunca foi achado e Elias foi levado aos seus. A morte de Jesus não seria uma derrota, mas a libertação definitiva para toda a humanidade. E no meio dessa glória toda, a gente tem a reação tão humana, tão
Gente como a gente, de Pedro. Ele fica tão maravilhado que quer congelar aquele momento para sempre. Ele fala: Senhor, vamos construir 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Foi uma reação de pura admiração, mas, sem querer, equivocada. Ele estava, sem perceber, colocando Jesus no mesmo nível da lei e dos profetas. E antes que Jesus pudesse responder, a própria presença de Deus intervém. Uma nuvem luminosa cobre todo o mundo. No Antigo Testamento, essa nuvem, a Shekinah, sempre simbolizava a presença manifesta e gloriosa de Deus. Era o próprio Deus Pai chegando para colocar os pingos nos is. E da nuvem vem a voz do Pai, e a ordem é direta, corrigindo a proposta de Pedro e definindo tudo de uma vez por todas. Este é o meu filho amado, ouçam-no. Percebe? Não ouçam a eles, mas ouçam a ele. Em outras palavras, a lei foi importante, os profetas foram importantíssimos, mas agora, a palavra final, a autoridade suprema, pertence unicamente a Jesus. Ponto final. Certo, essa história toda é maravilhosa, mas a pergunta que não quer calar é: e daí? O que isso significa pra gente hoje na nossa vida? Como é que a gente pode trazer essa experiência lá do alto da montanha pro nosso dia a dia aqui no vale das nossas lutas e alegrias? A gente pode tirar pelo menos 4 lições muito práticas. Primeira, num mundo cheio de opiniões, de ruídos, de achismos, a ordem do Pai continua valendo. Ouça a Jesus. Segunda, como Lucas nos mostrou, é na vida de oração que a gente é transformado. Terceira, não dá para ficar morando no monte. A fé de verdade se manifesta no serviço, no cuidado com as pessoas que estão lá no vale. E por último, nos dias difíceis, lembre-se da transfiguração. A glória é real e ela é o nosso destino. Agora, eu queria propor uma reflexão. Dessas 4 lições, qual delas parece que fala mais alto na sua vida nesse momento? É a necessidade de ouvir mais a voz de Jesus, de fortalecer a vida de oração, de servir mais ao próximo ou de se apegar com mais força à esperança da glória que virá? Seria muito legal ver as reflexões de todo mundo aqui nos comentários. E essa última lição sobre esperança nos leva para uma promessa que é, nossa, central na nossa fé. A transfiguração não aponta só para a identidade de Jesus, mas também para o nosso próprio futuro. Ela é uma amostra grátis, uma prévia gloriosa do que Deus tem reservado para cada um de nós. O apóstolo Paulo resume isso de um jeito perfeito lá em Filipenses. O mesmo poder que transformou o corpo de Jesus naquela montanha, um dia vai transformar os nossos corpos. Aquele brilho, aquela glória, não foi um evento isolado só para Cristo. É a promessa da nossa própria ressurreição. Me diz, isso não enche o coração da gente de esperança? A transfiguração é um evento tão central que muitos teólogos a consideram um dos 5 grandes marcos da vida de Jesus. Cada um desses momentos, sabe, do batismo até a ascensão, revela um pedaço essencial de quem ele é e do que ele veio fazer. E a transfiguração é esse elo perfeito que conecta a humanidade de Jesus, confirmada no batismo, com a sua divindade e glória, que vão ser reveladas plenamente na ressurreição. E a certeza dessa promessa é total, 100% garantida. É uma esperança firme que sustenta a gente na caminhada. E falando em 100, a gente está muito, muito perto de bater a nossa primeira meta aqui no canal, 100 inscritos. Então, para a gente amarrar tudo, a beleza da transfiguração é que ela não ficou presa lá no passado, numa montanha distante. Ela é uma promessa viva do nosso futuro. Uma garantia de que, por mais escura que seja a nossa caminhada aqui no vale, o nosso destino final é a glória de Deus. E para terminar, fica uma última reflexão. Quem aí, ao nosso redor, está passando por um vale escuro e precisa ser lembrado da glória que nos espera? Pensa em alguém. Compartilhar essa análise pode ser um gesto de esperança. E se esse conteúdo fez sentido, se te ajudou de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal. Cada inscrição nos ajuda a levar essa mensagem mais longe e a gente conta com a ajuda dos amigos do canal para chegar na nossa meta. Muito obrigada pela companhia e que a luz da transfiguração ilumine o caminho de todos nós. Até a próxima!